No século XIX, o Brasil ainda era uma sociedade profundamente marcada pelo sistema escravocrata. A economia do país dependia fortemente da mão de obra escravizada, principalmente nas lavouras de café, açúcar e algodão. Mesmo com o crescimento de movimentos abolicionistas e a pressão internacional, a escravidão permaneceu como uma base do sistema produtivo até 1888. O Brasil era uma monarquia desde 1822, após a independência de Portugal. Dom Pedro I e depois seu filho Dom Pedro II governaram o país enquanto a escravidão continuava sustentando a economia. O tráfico de africanos escravizados era intenso no início do século, mas, com a pressão britânica, o Brasil proibiu a importação de escravos em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. No entanto, a escravidão interna persistiu. Os escravizados trabalhavam principalmente em plantações, minas e também nas cidades, como domésticos e artesãos. Eram submetidos a péssimas condições de vida, castigos físicos e um regime de exploração brutal. A resistência escrava acontecia de diversas formas, como fugas para quilombos, revoltas e luta por alforrias. Ao longo do século XIX, começaram a surgir medidas que indicavam um fim gradual da escravidão. Após a liberdade do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, nasceu em 29 de julho de 1846, no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Como herdeira do trono, sua educação foi cuidadosamente planejada para prepará-la para um possível reinado. Desde cedo, Isabel recebeu uma educação esmerada, semelhante à dos príncipes europeus. Seus estudos incluíam disciplinas como línguas estrangeiras, francês, inglês, alemão e latim, história, geografia, literatura, matemática, ciências, políticas e filosofia. Além disso, recebeu fortes influências dos valores católicos e liberais, refletindo o pensamento de seu pai, Dom Pedro II. A educação da princesa foi conduzida por professores renomados, como o historiador Francisco Adolfo de Vanhagem e o cientista Benjamin Constant. O próprio Dom Pedro II, um amante das artes e das ciências, incentivava os estudos da filha e a expunha a debates intelectuais com importantes figuras da época. Isabel cresceu em um ambiente culto acompanhado da responsabilidade política do pai. Apesar de sua formação privilegiada, não teve uma infância preparada para assumir uma posição de grande responsabilidade. Seu senso de justiça deve ser social foi moldado por essa educação, o que mais tarde influenciaria sua atuação na abolição da escravidão. Ainda jovem, Isabel demonstrava um espírito determinado e consolador, caracterizadas que cada acompanhariam ao longo da vida. Essa educação religiosa e um ambiente político do segundo reinado foram fundamental para a sua trajetória como regente do Brasil e futura protagonista na assinatura da Lei Áurea. A princesa Isabel teve um papel significativo tanto na monarquia quanto na política do Brasil, especialmente no contexto do período imperial. Ela foi a regência do Império em 3 ocasiões durante a ausência de seu pai, Dom Pedro II. Isabel assumiu a regência do Império em momentos importantes, quando seu pai, Dom Pedro II, viajava para a Europa. Apesar do seu gesto de promover a abolição, a princesa Isabel não conseguiu evitar a queda da monarquia. O movimento republicano estava em ascensão e a insatisfação com o regime imperial, especialmente com as faltas de reformas políticas que representassem os novos setores urbanos e militares. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar depôs o imperador Dom Pedro II e a monarquia foi abolida. Isabel não tinha exercido papel direto nesse processo. A princesa Isabel, embora com um papel mais passivo na política direta do Império, deixou um legado importante na história do Brasil, especialmente no que diz a respeito à abolição da escravidão. A sua imagem, muitas vezes associada a um símbolo de
coragem e de compaixão pelos negros, continua a ser uma figura significativa na memória da história política e social do país. A princesa Isabel do Brasil casou-se com Gaston de Ormond, conde de Eu, em 1864. O casamento foi arranjado por Dom Pedro II, que buscava um consorte adequado para sua filha e herdeira. Apesar de inicialmente ser um casamento político, Isabel e Gaston desenvolveram uma relação de parceria e respeito mútuo, sendo o casal unido ao longo da vida. O casal tiveram 3 filhos. O primeiro se chama Pedro de Alcântara. Ele era herdeiro do trono imperial, mas renunciou aos seus direitos dinásticos em 1908 para casar-se com uma condessa sem origem real, gerando disputas dentro da família. O segundo, Luís de Bragança. Ele tornou-se chefe da Casa Imperial do Brasil após a renúncia do irmão. O terceiro, Antônio de Bragança, teve uma vida discreta e faleceu durante a Primeira Guerra Mundial. Isabel, ela era muito dedicada à família e à sua fé católica. Teve bastante dificuldades em engravidar no início do casamento e sofreu abortos espontâneos antes dos nascimentos dos seus filhos. Como mãe, ela era muito carinhosa, mas também se preocupava com a educação e formação moral dos seus filhos. Apesar de seu papel político como a Redentora, por assinar a Lei Áurea em 1888, Isabel sempre priorizou a sua vida familiar e os seus valores cristãos, mantendo-se próxima aos filhos e netos até o fim da vida. O primeiro reinado de regência foi um período conturbado na história do Brasil, ocorrendo de 1831 a 1840. Com a aptidão do Dom Pedro I, seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, herdou o trono, mas não podia assumi-lo devido à sua idade. Foi então que começou o período regencial, em que o país foi governado por regentes em nome do imperador. Durante esse período, o poder foi exercido por diferentes grupos de pessoas, incluindo a regência trina provisória, a regência trina permanente, o regente Uno, o regente Feijó e o regente Araújo Lima. Esse período foi marcado por instabilidade política, conflitos regionais e luta entre os partidos políticos, mas também viu o desenvolvimento econômico e a estrutura do país. Lei do Ventre Livre, 1871. A lei declarou que todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. A lei foi aprovada em 28 de setembro de 1871. A princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, foi uma das principais defensoras da lei. A lei foi um passo importante para a abolição da escravatura no Brasil, que foi finalmente alcançada em 1888, com a Lei Áurea. Essa lei foi um marco importante na luta contra a escravatura no Brasil. E foi a Lei dos Sexagenários e por que afirma que essa lei foi insuficiente. Essa lei estabeleceu a liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade, sendo que os escravos nessa faixa etária eram considerados sexagenários. A lei foi uma tentativa de gradualmente abolir a escravidão no país, oferecendo a liberdade aos escravos mais idosos. Qual é a proposta da Lei dos Sexagenários? Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade e beneficiou apenas alguns escravos, pois eram raros os que atingiam esta idade devido ao sofrimento que a escravidão oferecia por conta do trabalho árduo, agressões e péssimas condições de vida. Muitos escravizados não chegavam aos 60 anos devido às péssimas condições de vida e trabalho. A libertação não garantia meios de sobrevivência, deixando muitos idosos abandonados e marginalizados. Foi vista como uma manobra para adiar a abolição total da escravidão, que só ocorreu com a Lei Áurea em 1888. A Lei dos Sexagenários foi um passo simbólico, mas insuficiente no processo de abolição da escravidão do Brasil.
a Lei Áurea, o maior marco da história da princesa Isabel. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel de Bragança, filha do imperador Dom Pedro II, entrou para a história ao assinar a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Esse foi o ato mais grandioso de sua vida pública e o que eternizou seu nome como símbolo de liberdade. A Lei Áurea teve apenas 2 artigos, mas um impacto imensurável. Extinguiu oficialmente a escravidão em todo o território nacional, libertando cerca de 700 mil pessoas que ainda viviam em cativeiro. Esse momento consagrou a princesa Isabel como a redentora dos escravos e transformou seu ato de assinatura em um dos maiores marcos da história do Brasil. Até hoje, sua coragem é lembrada como símbolo de luta contra a opressão e pelo direito da dignidade humana. A princesa Isabel enfrentou oposição política e social de várias formas. Primeiro, ao assinar a Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravatura, ela enfrentou a resistência da elite agrária, que dependeu do trabalho escravo. Muitos proprietários de terra e outros setores conservadores viam a abolição como uma ameaça à sua riqueza e poder, gerando forte oposição. Politicamente, ela tentou se manter firme em sua decisão, buscando o apoio de setores mais progressistas, como abolicionistas e alguns membros da classe média, embora esse apoio não fosse suficiente para neutralizar a resistência da elite conservadora. Além disso, a crise política e o crescimento do movimento republicano enfraqueceram ainda mais sua posição. O descontentamento com a monarquia, especialmente no exército e entre intelectuais, culminou na proclamação da República em 1889, quando a monarquia foi deposta e Isabel se exilou na Europa. Proclamação da República e os anos finais fora do Brasil da princesa Isabel. A princesa Isabel foi obrigada a exilar-se na França após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Ela permaneceu exilada no país até sua morte em 1921. Motivos de fuga. A família real foi expulsa do Brasil após a proclamação da República. A princesa Isabel não era a figura mais popular para suceder o trono brasileiro por ser uma mulher. O preconceito com o conde Edu, marido da princesa, por ser estrangeiro, e a perda da popularidade da monarquia, principalmente entre os militares. Legado. Impacto histórico e cultural da princesa Isabel no Brasil contemporâneo. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, desempenhou um papel fundamental na história do Brasil, especialmente na abolição da escravidão. Seu legado é marcado por várias dimensões. Abolição da escravidão. Em 13 de maio de 1888, ela sancionou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. Essa ação teve um impacto profundo na sociedade brasileira, promovendo transformações sociais e políticas que ainda reverberam nos dias atuais. Símbolo de liberdade. A figura da princesa Isabel se tornou um ícone na luta pela liberdade e dos direitos humanos. Sua coragem em sancionar a lei em um contexto de forte resistência é frequentemente lembrada como um ato de bravura. Influência cultural. Isabel também é vista como uma influente figura cultural. Sua educação e visão progressiva contribuíram para debates sobre cidadania e igualdade. A sua imagem é utilizada em diversas manifestações artísticas, simbolizando a luta contra a opressão. Relevância contemporânea. O legado de Isabel ressoa nas discussões atuais sobre racismo, desigualdade social e os direitos das minorias no Brasil. Sua história é frequentemente revisitada em contextos educacionais e culturais, servindo como um ponto de partida para reflexões sobre justiça social. Reconhecimento e críticas. Embora seja admirada por muitos, sua figura também enfrenta críticas, especialmente no que diz respeito à sua posição privilegiada na sociedade e ao fato de que a abolição não foi acompanhada de políticas efetivas para a integração dos ex-escravizados. Em resumo, o impacto histórico e cultural da princesa Isabel no Brasil contemporâneo é complexo e multifacetado,
refletindo tanto suas contribuições significativas quanto as limitações do seu legado na luta por igualdade e justiça social. A contribuição da história brasileira. Ele nos ajuda a compreender melhor a sociedade no qual vivemos hoje e saber o que defender e preservar. Também saber o que mudar e destruir. A história tem uma relação ativa com o passado. O passado está presente em todas as esferas da vida social.